Olá, Fala Defensor já está no ar. E no programa de hoje vamos falar sobre casamento civil para casais homoafetivos e outras questões ligadas à diversidade sexual. Veja então quem é a nossa convidada, a defensora pública Luciana Mota, coordenadora do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que este é o primeiro de uma série de 2 programas sobre o assunto. E eu gostaria de começar já por uma coisa que está pipocando, aliás, nos últimos tempos, a questão do casamento civil, que é o que está na pauta do dia, né? Quer dizer, união estável, foi tudo assim muito rápido, quer dizer, rápido, demorou-se muito tempo, mas de repente veio, parece que veio tudo de uma vez, não é? Então eu queria já perguntar, que a pergunta que daria para fazer 2 programas só com essa pergunta. Como é que as relações homoafetivas, elas sempre foram tratadas ao longo da história? Quer dizer, até a gente chegar, principalmente no Brasil, até a gente chegar ao estado em que nós estamos hoje. Bom, a luta da comunidade LGBT é uma luta que já vem desde a década de 70, né? Tradicionalmente, aqui no Brasil, os casais homoafetivos sempre foram tratados como se vivessem uma sociedade de fato. Ou seja, apesar de você viver maritalmente, dentro de uma comunidade familiar, haver divisão de despesas, haver todo um interesse, uma vontade de constituir ali uma família, um casal, no momento que se precisasse recorrer ao judiciário ou no momento que se precisasse reconhecer a esse casal algum direito decorrente dessa comunidade familiar, isso não era reconhecido. O Poder Judiciário sempre viu aí a existência de uma sociedade mesmo, como 2 pessoas que se unem para fazer um negócio. Sócios, literalmente. Exatamente. Então, nenhum dos 2 tinha direitos previdenciários, direitos de pensão alimentícia quando havia separação, direitos de plano de saúde, colocar o outro como dependente. Nenhum direito decorrente da união estável ou do casamento civil nunca foi reconhecido a esses casais. Até que... Desculpe, e essa sociedade, de fato, ela tinha que ser, quer dizer, ela tinha que ser colocada no papel? Tinha que ser feito como se fosse um contrato? Não, ainda que não se fizesse contrato. Já era aceito? No momento já era aceito. No momento que um dos 2 buscasse o judiciário para ver reconhecida aquela união, o Poder Judiciário reconhecia como uma sociedade de fato. E qual é a consequência disso? Havendo um patrimônio comum que aquele casal pudesse partilhar, ambos só teriam direito à divisão do patrimônio se comprovasse a participação efetiva nos lucros. Ou seja, se você não comprovasse que você efetivamente contribuiu financeiramente para adquirir aquele patrimônio, você sairia daquele casamento, daquela união sem nada. Mas é que era muito que se via, né? Quando morria o quê? Dos cônjuges, um dos parceiros, e aí a família do outro não deixava, enfim... Não, nem direito à herança, nada. nem partilha de bens, isso não existia. Era sempre uma divisão de sociedade, uma sociedade de fato. Então, não era dividido meio a meio aquele patrimônio, ainda que o patrimônio tivesse sido constituído durante a união. A mulher que saía no prejuízo, porque geralmente um casal entre um homem e uma mulher, né? Isso no casal heterossexual também, né? Antigamente, a mulher que vivia com um homem sem casamento era considerada concubina, e aí não participava dos lucros, porque geralmente trabalhava em casa, a mulher não trabalhava fora de casa ainda, e saía sem nada dessa união. Em relação aos casais homoafetivos, o relacionamento nem concubinato era, porque concubinato ainda se reconhecia ali alguma essência familiar, quando se chamava esse nome de concubinato. A relação entre 2 homens... Até porque muitas vezes gerava filhos, né? O que não acontece no caso da união homoafetiva, né? Na relação entre 2 homens ou 2 mulheres, nem isso, né? Nada, nenhum elemento familiar nunca foi reconhecido pelo Poder Judiciário. E aí, a partir do ano de 2011, na verdade, já há alguns anos, começou a se observar algumas decisões esparsas no Poder Judiciário de alguns juízes aqui e ali. Falar, eram coisas... bem assim, individuais, algumas pontuais, decisões pontuais de alguns tribunais reconhecendo, mas ainda era uma coisa muito assim, à sorte, digamos assim. Se o seu processo, se você caísse em determinado juízo que fosse favorável àquele reconhecimento, você obtinha aquela decisão favorável. Mas a maioria dos julgados ainda sempre foi contrário ao reconhecimento de um núcleo familiar ali. Até que no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que as uniões formadas entre pessoas do mesmo sexo são consideradas famílias, são equiparadas às uniões estáveis heterossexuais, decorrendo daí os mesmos direitos. E aí se inclui o direito previdenciário, o direito à pensão alimentícia,
o direito de inclusão como dependente, o direito à herança, o direito à partilha de bens, quando da separação do casal, e todos os outros que sejam decorrentes. E, a partir daí, criou-se uma interpretação no sentido de que, se a união estável heterossexual é possível de ser convertida em casamento, por disposição constitucional, porque a Constituição Federal diz que deve a lei favorecer a conversão de uma união estável em casamento civil, o procedimento de conversão de união estável em casamento civil é mais fácil do que o procedimento de uma habilitação direta para o casamento, porque não é necessário aqueles proclamas. E, por outro lado, aí o Supremo, quer dizer, determinou que não fosse feita distinção entre a união homoafetiva e a união hétero, ou seja, em tese, Sim, né? nós criamos esse entendimento de que, então, seria possível a conversão da união estável homossexual em casamento civil. E aí, nós, lá pelo Nudiverses e em alguns outros estados também, começou a surgir no Poder Judiciário pedidos de conversão de união estável em casamento. E aí, assim como ocorreu com a união estável, que alguns juízes esparsos começaram a decidir pelo reconhecimento da união estável, alguns juízes do Brasil começaram a deferir também a conversão da união estável homoafetiva em casamento civil. Aqui no Rio de Janeiro a questão ficou bem controvertida, porque na capital a maioria dos pedidos era indeferido, enquanto que na Baixada Fluminense, em algumas cidades do interior, muitos pedidos estavam sendo julgados procedentes, até que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução, no ano de 2013, decidindo que os cartórios de registro civil de pessoas naturais do Brasil inteiro deveriam providenciar essa habilitação direta de casamento civil para casais formados por pessoas do mesmo sexo, sem que a identidade de sexo pudesse ser empecilho para o deferimento dessa habilitação civil. E, a partir daí, o problema ficou resolvido, assim, eu digo que por hora ficou resolvido. Momentaneamente, né? Porque também já há contestação em relação a isso, né? Sim, sim. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que é liderada pelo deputado Marcos Feliciano, apresentou um projeto de lei, foi aprovado já na comissão, dois projetos de lei, um visando suspender os efeitos dessa resolução do CNJ, e se isso passar pelo plenário da Câmara, se isso passar no Congresso, a resolução vai perder o efeito, então esses casamentos civis não vão poder mais ser feitos. E outro projeto que visa um plebiscito no país para que as pessoas se manifestem, nas próximas eleições, se manifestem sobre ser ou não favoráveis ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Como se o resultado desse plebiscito pudesse ser levado à frente para os próximos projetos de lei que, pelo que se entende do entendimento da Comissão de Direitos Humanos, deveriam ser contra o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. E aí, qual a sua expectativa em relação a essas questões aí? Olha, eu tenho um posicionamento, eu entendo do que... plebiscito, da tentativa de reverter a resolução do CNJ? Eu entendo que o Poder Legislativo, ele, em tese, né, sempre em tese, ele representa a maioria, né, porque ele é eleito pelas maiorias. Cabe ao Poder Judiciário, então, representar as minorias. Então, não adianta um plebiscito, a população do país decidir que é contrária ao casamento civil de pessoas do mesmo sexo, e eu confesso que eu não sei o resultado que sairia desse plebiscito, porque eu não sei dizer, eu sei mais ou menos pelo Rio de Janeiro, mas outros estados eu não sei o que se a população... O Rio de Janeiro, tradicionalmente, seria um estado mais liberal nessas questões, tradicionalmente seria favorável. Agora, eu não sei um plebiscito nacional, qual seria o resultado. Então, eu tenho medo que um plebiscito defina os rumos de um direito de uma comunidade, de uma população que é minoria ainda. Então, eu acho que... teve até uma pesquisa divulgada, acho que dizendo que parece 37% das pessoas pesquisadas não gostariam, que o filho não aceitaria um filho homossexual. Mesmo né? no Rio de Janeiro, mesmo no município do Rio de Janeiro, onde a gente acha que as pessoas têm a cabeça um pouco mais liberal, muitas pessoas ainda são contrárias. Assim, o movimento religioso, a bancada religiosa do Congresso é muito forte e muitos argumentos religiosos ainda são contrários ao deferimento desses pedidos de união. Muitas pessoas são contrárias ainda. Quando o CNJ editou essa resolução, surgiram muitas manifestações contrárias. Então, eu tenho medo de o resultado de um plebiscito desse definir os direitos dessa população. Então, acho que cabe ao Judiciário corrigir esse equívoco do Poder Legislativo. Uhum. Até porque, se formos pensar, muita gente critica a presença do Marco Feliciano, né, deputado Marco Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos,
ele representa boa parcela da população que o elegeu, né? Sim, A verdade é essa. Então, quer dizer, se é discutível ou não, isso é fato, né? Ele foi eleito, né? Isso ninguém tem Exato. que criticar, e ele foi eleito de acordo com aquelas convicções dele, ele apresentou as propostas dele e foi eleito assim. Mas Faz por parte do isso, processo democrático, né? sim, por isso que eu acho que cabe ao Poder Judiciário aí rever esses eventuais posicionamentos que ofendam a Constituição Federal. E, para mim, a Constituição é bem clara no sentido de vedar qualquer tipo de discriminação. E isso envolve o reconhecimento das uniões entre essas pessoas do mesmo sexo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas o assunto aqui rende e a gente volta num instantinho, não sai daí. Estamos de volta hoje falando sobre casamento civil para casais homoafetivos e também vários temas relacionados ao trabalho do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E a gente terminou o bloco anterior falando sobre a evolução de como a legislação vinha tratando, né? Como veio tratando ao longo do tempo a questão de uniões homoafetivas. E aí estávamos falando que agora, apesar do CNJ ter uma resolução, né, falando da questão dos casamentos em cartórios, facilitando isso tudo, agora parece que já pode ser, isso pode ser revertido a um projeto de lei, enfim, do deputado Marco Feliciano, tramitando. Vamos ver, e a doutora Luciana comentou que, na verdade, o judiciário que deveria corrigir possíveis distorções nesse sentido. Mas eu queria saber qual a sua expectativa em relação a isso passar ou não passar. Quer dizer, acredita que isso vingue ou não? Essa questão de se reverter o quadro, ou acha que é difícil que isso aconteça? Sua opinião pessoal. Minha opinião pessoal, eu acho que é difícil que isso aconteça. Acho que, apesar desses projetos terem passado na Comissão de Direitos Humanos, ainda tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara. Eu acho que não passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Se realmente é uma Comissão de Constituição e Justiça e eles levarem em consideração as disposições constitucionais e o conceito de justiça, acho difícil que passe. E mesmo que passe por essa comissão, tem que passar pelo plenário da Câmara. Não acredito que esses projetos vão adiante, não. Minha expectativa pessoal, meu desejo pessoal também, mas não acredito. Essas recentes mudanças referentes à união homoafetiva, isso realmente trouxe, quer dizer, muitas pessoas procuraram realmente o casamento, propriamente dito, para formalizar isso, ou não? De repente, quer dizer, foi um avanço, mas nem tanto. Qual o balanço que a gente pode ter até esse momento? Não, sim, muitas pessoas procuraram, eu já perdi as contas, assim, centenas de casais. Nós temos uma parceria com a Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Direitos Humanos, que é o setor que coordena o programa Rio Sem Homofobia. Nós temos um termo de cooperação com eles. E junto com essa secretaria, essa superintendência e o Tribunal de Justiça, já fizemos algumas cerimônias coletivas. As primeiras cerimônias, a primeira aconteceu em 2011, duas em 2012. Essas primeiras cerimônias foram de união estável. Então, os casais procuraram o programa Rio Sem Homofobia para se habilitar à cerimônia, e a Defensoria Pública entrava com a parte do pedido de gratuidade, fazendo efetivamente esse pedido à Justiça, e o Tribunal de Justiça definindo o reconhecimento dessas uniões. Fizemos cerimônias coletivas com participação de centenas de casais. A nossa última cerimônia, que aconteceu em dezembro de 2013, já foi no sentido da conversão da união estável em casamento. Então, os casais que já tinham a união estável buscaram a Defensoria Pública, a Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos e o Tribunal de Justiça nessa cerimônia já para fazer o casamento civil. Tivemos uma média de 130 casais. Fora essas cerimônias coletivas, o Núcleo de Diversidade Sexual da Defensoria Pública, o Nudivest, atende diariamente casais interessados em fazer o casamento civil. Quer dizer, nessa cerimônia, por exemplo, eram casais que já viviam em união estável, perdão. Sim, nessa última cerimônia foi casais que já viviam em união estável e quiseram a conversão da união estável em casamento. E já estamos pensando na próxima cerimônia, que será para habilitação direta do casamento civil. Que muitos casais já estão interessados também, mas não deu tempo de fazerem a inscrição para a última cerimônia. Então, mostra que realmente é uma reivindicação concreta, não é só uma questão que fica no plano das ideias. Muitos casais querem regularizar a sua situação por questões de segurança, por
Porque a gente vê muitos casos de casais que não tiveram tempo de regularizar isso, de formalizar uma escritura de união estável, de fazer o casamento civil, e eventualmente ocorre uma separação, ou um dos dois vem a falecer, e a luta do outro para buscar o reconhecimento dos direitos é muito árdua. Muitas vezes a família do falecido não reconhece, e então a pessoa não tem testemunhas, né, porque os vizinhos, os amigos não querem se comprometer, porque não querem entrar em briga familiar. É muito difícil a prova, às vezes, porque são relações que muitas vezes ficam no plano da clandestinidade, justamente para... Às vezes eles mesmos se apresentam, né? Ou elas, enfim, como amigas, estão sempre juntas. No fundo, as pessoas desconfiam, mas não há nada oficializado, né? Ninguém apresenta, né? No caso, o casal masculino, né? Meu namorado, ou o feminino, minha namorada, né? Estão sempre juntos, todo mundo desconfia, mas não é uma coisa... Sim, por medo de preconceito, Sim, né? sim. Acontece muito. E aí depois, na hora que tem que provar aquela união, é uma grande dificuldade. O próprio INSS, apesar de já reconhecer a habilitação como dependente, a gente vê que em casos de casais homoafetivos há ainda há uma certa resistência por falta de provas. As pessoas muitas vezes não têm fotos, não fizeram a escritura e têm que recorrer ao judiciário previamente para buscar a prova de que efetivamente viviam união estável e depois conseguir os direitos. Então, essas cerimônias coletivas, principalmente que nós temos feito, têm ajudado essas pessoas a regularizarem a sua situação, para eventualmente no futuro não ter esse tipo de problema. Tá, mas aí o que mudou, assim, em termos práticos, essa questão dos direitos e tal, da união, que eu acho que foi um grande marco quando se passou a reconhecer a união estável. Mas da união estável para o casamento civil, em termos de direitos, o que a gente pode destacar, assim, que teria havido como avanço? Ou seria mais uma questão da formalização mesmo? Bom, o casamento civil Comparando a união estável com o casamento Sim, civil. comparando. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a diferença Sim, prática, pois né? é. No casamento civil, você tem uma certidão de casamento, que é um documento que faz prova absoluta de que existe aquela união. Então, você tem uma prova inequívoca, absoluta, que, a princípio, não é uma prova em contrário de que ali existiu uma união. Então, se você precisa provar que você era casado com aquela pessoa, você tem uma certidão de casamento. A união estável Aliás, desculpa, nesse sentido até, talvez tenha mais utilidade prática, digamos, do que para um casal hétero, né? Que as pessoas, todo mundo reconhece. Sim, verdade. Digamos, a utilidade seria menor, entre aspas, fora a formalização, o prazer da cerimônia, mas em relação ao casal homoafetivo, né? Que muitas vezes os pais de um ou de outro não aceitam, e aí o casamento, nesse sentido, teria um papel até mais forte que no caso heterossexual, né? Sim, é uma prova absoluta. E a união estável é uma situação de fato. A escritura de união estável, apesar de ser uma prova de que existe aquela união, ela não é necessária. Então, um casal pode viver anos e anos em união estável, de uma hora para outra um dos dois falece, o que sobreviveu não tem nenhuma prova documentada, a princípio, daquela união. Tem que buscar por meio de cartas, por meio de fotos, por meio de testemunhas, reunir documentação para provar que ali existiu uma união. Fora outros efeitos, por exemplo, o Código Civil faz diferenciação entre união estável e casamento para efeitos de sucessão. O companheiro na união estável, ele concorre, ele divide a herança com colaterais do falecido. Ou seja, ele vai dividir a herança com primos, com tios, com irmãos do falecido. O cônjuge não. O cônjuge é herdeiro necessário pelo Código Civil. Então, ele só vai dividir a herança, só vai concorrer com descendentes e ascendentes. Então, não concorre com irmãos, com primos, com eventuais colaterais. Muitas pessoas alegam que há uma inconstitucionalidade aí, mas é uma regra do Código. Então, ainda assim, você teria que buscar que o juiz reconhecesse ali que aquela regra é inconstitucional, caso a pessoa não tenha feito o casamento civil. Mas há uma diferença de sucessão. Então, o companheiro sai em desvantagem. Se não houve o casamento civil, ele sai em desvantagem. Ele vai dividir a herança com mais pessoas, digamos assim, do que o cônjuge. E planos de saúde, INSS, inclusão em planos de saúde privados, né? DPVAT, esse tipo de coisa. Esse tipo de direitos com a união estável já estão sendo reconhecidos. Então, a única questão que ainda tem sido uma grande dificuldade nossa é em relação à previdência, ao INSS, que muitos casais ainda têm que buscar o judiciário previamente para ver reconhecida a união estável e depois obter a pensão por morte. Mas os planos de saúde têm respeitado e eventuais outros direitos assim têm sido reconhecidos com a união estável. Para adoção, por exemplo, por um
casal homoafetivo, muda alguma coisa? Não, não muda. A partir do momento que se reconheceu a união estável entre essas pessoas, é possível a adoção, inclusive, conjunta, né? Porque a adoção conjunta, pela lei, ela é permitida quando as pessoas vivem em união estável ou quando são casadas, duas pessoas adotarem juntas. Então, a partir do momento que se reconheceu a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo, automaticamente tem que se reconhecer que essas duas pessoas podem adotar conjuntamente uma criança. É claro que, assim como no casal heterossexual, tem que ser feito previamente um estudo social, um estudo do caso, para ver se aquilo realmente vai obedecer o melhor interesse da criança. Mas nunca no sentido de que o fato de as pessoas serem do mesmo sexo iria atrapalhar no deferimento desse pedido. Pois é, eu pergunto se a certidão de casamento, nesse caso, facilitaria a adoção. Talvez. A gente ainda não tem dados concretos para falar isso, Muito porque recente, é uma questão muito nova. Mas nós temos algumas decisões já judiciais deferindo a adoção conjunta quando o casal comprova a união estável. É claro que o casamento civil, tradicionalmente, né, pelo fato da gente ter uma tradição de valorizar ainda a família matrimonializada, a família formada pelo casamento, o casamento civil, ele de alguma forma convence mais o juiz da seriedade daquela união. Infelizmente, a gente vive uma sociedade que valoriza, dá mais importância ao casamento do que à união estável. Mas, pela lei, a união estável já garante ao casal o direito de adotar uma criança. Ok, e o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Olá, Fala Defensor começa agora e hoje você assiste a segunda e última parte da série sobre casamento civil para casais homoafetivos. E também estamos discutindo vários temas relacionados ao trabalho do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E a nossa convidada é a coordenadora do Núcleo, a defensora pública Luciana Mota. Doutora Luciana, nós falamos no outro programa, quer dizer, sobre os avanços. Eu queria só recapitular rapidamente, quer dizer, os últimos avanços que estávamos falando, né? Quer dizer, foi uma progressão, conseguimos união estável em 2011, 2013 a questão do casamento civil, que pode ser que seja revertido ou não, mas por enquanto está aí valendo. E quais seriam esses benefícios do casamento civil? A gente já citou alguns no programa passado. O que de mais comum que a doutora Luciana, será que ela pode nos registrar, que ela veja talvez que de alegria das pessoas ao se casarem, né? Ao terem a sua situação reconhecida? Bom, o que eu acho mais curioso é que o que torna as pessoas mais felizes são os simbolismos do casamento em si. Então, a questão de colocar aliança no dedo, a questão do sobrenome. A maioria dos casais que têm optado pelo casamento civil tem optado pela inclusão do sobrenome do outro. E isso eu acho uma coisa muito bacana, esse símbolo do casamento civil. Que às vezes não é nem a questão do direito propriamente dito, né? A coisa prática, mas essa coisa simbólica. Simbólica. E nas cerimônias coletivas que a gente participa, em convênio com o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos, a gente percebe que as pessoas querem ir arrumadas mesmo para o casamento, querem a cerimônia mesmo, a questão de... quando é o casamento... Ritualística, né? O ritual, quando é o casamento de duas lésbicas, as duas vão de vestido de noiva, as duas vão de buquê na mão. Eu acho que essa questão do simbolismo tem sido o maior motivo de alegria. Boa pergunta. Normalmente o vestuário é assim? Quer dizer, os dois homens de terno, as duas mulheres, ou varia? Depende. Varia. Tem alguns casais de lésbicas que as mulheres são muito vaidosas, então as duas querem vestido, as duas querem casar de branco, as duas querem buquê. Alguns casais, uma é mais vaidosa que a outra, então uma vai mais arrumada, a outra vai vestida de uma forma menos tradicional. E nos homens também, mas em geral a gente vê que as pessoas querem muito esse reconhecimento de estar casando. E estar casando significa vestir-se adequadamente. Então os casais geralmente os homens de terno e gravata, a florzinha no terno. Tudo como manda figurino. Tudo como manda figurino. Isso é muito bacana. E a troca de sobrenomes também, né? A troca de sobrenomes é muito significativa, porque eles sempre perguntam assim... como funciona isso? A gente pode botar o nome. Porque na união estável existe um procedimento previsto pela Lei de Registros Públicos que autoriza a inclusão do sobrenome do companheiro. Só que muitas pessoas não usam, não conhecem esse dispositivo e não usam esse direito. No casamento civil, que todo mundo sabe que é reconhecido, a primeira coisa que os casais perguntam é isso. Como faço para colocar o sobrenome? E aí, assim, geralmente os dois querem colocar, botar uma troca. Isso é uma simbolismo. Ainda que tenha que mudar todos os documentos,
Eu sempre explico que, na verdade, a questão do sobrenome é muito bacana, mas a pessoa vai ter que Dá alterar. trabalho. Dá um trabalho, vai ter que alterar a identidade e tal, mas as pessoas querem, porque é simbologia. É questão de identidade de direitos que os casais heterossexuais têm. Então, as pessoas... A gente chegou num patamar que não se admite mais que um direito seja reconhecido ao casal heterossexual que não seja reconhecido ao casal homossexual. E aí eles querem também isso, mostrar que eles são casados. E o casamento significa ter o mesmo sobrenome. Isso é muito bacana. Aliás, essa questão de sobrenome, quer dizer, de nome, me remete muito à questão dos transexuais, né? É complicado para fazer uma mudança de nome, quer dizer, a pessoa consegue a cirurgia, que já é um processo, enfim, complicadíssimo, né? A pessoa consegue, faz a cirurgia e aí de mudança de sexo, e para conseguir alterar a documentação, alterar o nome, é um processo simples ou não? Primeiro, eu tenho que, sim, fazer uma diferenciação, porque existem alguns transexuais que não fizeram a cirurgia. E aí, aqui no estado do Rio de Janeiro ainda é a maioria. Por quê? O Ministério da Saúde tem uma normativa que estabelece 4 polos vinculados ao SUS no país inteiro que estão habilitados a fazer o tratamento hormonal em transexuais e habilitá-los e fazer a cirurgia. Aqui no Rio de Janeiro, o polo clínico que faz isso é o Hospital Universitário Pedro Ernesto. O que acontece é que hoje esse hospital não tem uma estrutura suficiente para abarcar toda a demanda. Então, existem na fila de espera hoje milhares de transexuais, eu não sei dizer o nome aqui, mas eu acredito que se alguma for hoje se habilitar para a cirurgia, provavelmente a agenda do hospital vai ser para marcar para fazer a cirurgia daqui a uns 10 anos. Nossa. A fila de espera é algo assim, totalmente desumano, diria eu. É isso que eu ia falar, e deve ser um sofrimento assim, psicológico, uma coisa horrível. Você esperar 10 anos para fazer algo que... Sim, então a nossa maior demanda hoje é de transexuais que não fizeram cirurgia a despeito de terem esse interesse, de estarem fazendo acompanhamento hormonal, de já terem um documento médico habilitando-as à cirurgia, mas não conseguem fazer cirurgia porque não tem condições financeiras para pagar no hospital particular e aguardando vaga no hospital público não tem nenhuma perspectiva. Então, nós adotamos uma estratégia de requerer ao Poder Judiciário que defira essa mudança de nome e sexo no registro, independentemente da cirurgia, argumentando que aquela pessoa se identifica com o sexo feminino ou masculino, dependendo se for transexual feminino ou transexual masculino, apesar de ter aquele sexo registrado no nascimento, a pessoa se identifica com outro sexo, é reconhecida na sociedade pelo outro sexo, tem aparência física do outro sexo e deseja pertencer àquele outro sexo. Então, sim, aquela história que as pessoas falam, que se sentem como tendo nascido num corpo errado, né? Num assim, corpo errado. E a gente tem notícias assim de transexuais. O caso é tão grave, a gente tem notícias de transexuais que não têm espelho em casa enquanto não fizeram a cirurgia. Simplesmente porque não aguentam ter que ver a imagem daquele corpo biológico com a qual não se identificam refletida no espelho. É um grande tormento. E a mudança do registro representa como é que eu vou dizer? Uma vitória para quem não fez a cirurgia ainda, porque pelo menos um nome digno vai ter. Desculpa interrompê-la, mas aí não gera um outro problema, quer dizer, eu não sei como a legislação lidaria com isso. Por exemplo, vamos supor que passa a constar na certidão, vamos supor, uma pessoa que originalmente, biologicamente, seria um homem, e aí, mesmo sem fazer a cirurgia, conseguiu alterar a sua documentação, e aí tem um nome de mulher e consta como sendo mulher. Quer dizer, não há nenhuma especificação que houve nada. E vamos supor, começa a namorar alguém, a se relacionar, pode até por uma questão religiosa não ter relações sexuais e chegar a casar, digamos. Não seria o caso, por exemplo, que por mais que conste no registro, se a pessoa ainda não fez cirurgia, ela tem órgãos, digamos, ela que teoricamente seria uma mulher, ela tem órgãos masculinos. Não seria o caso, por exemplo, do cônjuge pedir uma anulação de casamento? Isso não pode acontecer? Essa é uma questão tormentosa. Na prática, nós ainda não pegamos lá no núcleo nenhum caso desse. Eu vou te falar a minha opinião pessoal. Eu acho que aí a gente tem que ver o que é mais importante. Se é a dignidade do transexual, de poder guardar aquele segredo para ele, de depois de enfrentar uma batalha no Poder Judiciário, de enfrentar uma batalha de submeter uma cirurgia, ter um documento que seja condizente com aquela identidade, poder guardar, pagar aquele passado e viver de acordo com essa nova identidade, e o direito do outro de também saber com quem está casando, né? E aí a gente vai ter que sopesar, no caso,
seria mais importante, é uma ponderação de interesses, né? Há quem entenda realmente que o cônjuge tem o direito de saber, e aí casando sem saber, teria o direito de anular por erro essencial em relação à pessoa. Eu acredito que, nesse caso, a dignidade transexual também deva prevalecer, também deva prevalecer, deva falar mais alto, porque eu não vejo como o transexual ter obrigação de todos os relacionamentos, ter que avisar o parceiro de que já fez uma cirurgia, que mudou de nome, mudou de sexo. Se eventualmente mas depois... o que eu estou falando é de quem não mudou, por exemplo, porque pela documentação, quer dizer, imagina, a pessoa dá a entrada na papelada, vai se casar e tal, entendeu? E nem fez a cirurgia, por exemplo. Não fez a cirurgia. Eu entendo que se o outro, depois que descobrir, não gostar ou ficar insatisfeito, ele tem direito de pedir o divórcio, né? Ele não é obrigado a manter aquele vínculo. Agora, anular o casamento, alegando erro, não sei, não vejo como impor ao transexual a obrigação de ter que revelar aquela intimidade dele, que é uma intimidade muito grande para todas as pessoas com quem for se relacionar. E há alguma perspectiva, né? Porque a doutora Luciana estava falando aqui que para muitos transexuais até o tempo de espera é muito longo, né? Para cirurgia, para tudo. Sabe me dizer se há algum projeto, de lei, alguma coisa para acelerar esse processo? Sabe me dizer se há alguma... Ou se pode-se entrar na justiça para tentar acelerar isso? Vocês acompanham casos desse gênero? Nós estamos montando um grupo de trabalho que visa estabelecer um centro médico de atendimento exclusivo de travestis e transexuais. Na verdade, é um grupo que envolve especialistas da área, envolve o Hospital Pedro Ernesto, que hoje é quem faz esse tipo de tratamento, envolve o programa Rio Sem Homofobia, envolve o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT e alguns especialistas na área. A Defensoria Pública também está participando, né, por meio do Nudiverses. Nós estamos debatendo essa questão e vendo como seria a melhor forma de implementar esse centro médico. E, a partir daí, vamos elaborar um estudo, um projeto a ser implementado pelo Estado para a criação de um centro. E aí, assim, a gente teria realmente um serviço efetivo de atendimento a essa população. Porque hoje, apesar de ser feito no Hospital Pedro Ernesto, a estrutura ainda é precária. Então, ainda é feito em caráter muito não é mais experimental, porque já é o serviço determinado pelo SUS, no sentido de que aquele é o centro hoje habilitado para fazer esse tratamento, mas na prática não tem sido muito efetivo. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo e volta já já com Fala Defensor. Estamos de volta hoje falando sobre casamento civil para casais homoafetivos e também outros temas relacionados ao trabalho do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vinha falando no bloco anterior sobre a questão dos transexuais, mudança do registro civil, cirurgia e tudo mais. E aí, estava me ocorrendo aqui, por exemplo, uma pessoa transexual, né, que tenha feito a cirurgia para virar mulher, tal, tem direito a se aposentar mais cedo, por exemplo, como uma mulher original, digamos, de fábrica, assim, não sei se eu estou sendo grosseira, mas só para diferenciar, né? Essa é uma grande questão. Na verdade, o critério não é ter feito ou não a cirurgia, né? O que nós defendemos é que o critério é a pessoa ter obtido essa requalificação civil, ou seja, essa mudança do nome e do sexo no seu registro de nascimento. A partir do momento que a pessoa obteve essa mudança de nome, sexo, registro, porque alguns obtêm essa mudança mesmo sem fazer a cirurgia, ela passa a ter reconhecido os direitos previdenciais daquele novo sexo. Quando a mulher, biologicamente mulher, passa a adquirir uma identidade masculina, um sexo masculino, em tese, o prazo dela se aposentar, para ela se aposentar, teria que ser maior, porque o prazo para a aposentadoria por idade do homem é maior. Mas aí, como esses critérios de idade são estabelecidos a partir da estrutura física, porque parte do princípio de que o homem seria mais forte, teria mais condições para o trabalho. Sim, a estrutura física é diferente. Né? Aí, o que se entende é que, neste caso, apesar da pessoa ter obtido uma nova documentação masculina, ela continua com a estrutura física de uma mulher. Então, ela teria o direito de, apesar de ser um homem agora, essa pessoa tem direito de se aposentar com o tempo de serviço equivalente ao sexo feminino. Mas isso já é algo sacramentado ou não? Ainda são discussões ainda hipotéticas? São discussões ainda doutrinárias e hipotéticas. Não conheço nenhum caso concreto que tenha efetivamente chegado ao Poder Judiciário para dizer assim, como tem sido resolvida a questão. Isso é uma questão ainda muito discutida na teoria,
Porque como essa questão é relativamente nova, essas pessoas ainda não estão se aposentando por idade. Até porque acho que a primeira cirurgia realizada nesse sentido aqui no Brasil foi em 71, não é isso? É muito recente. Quer dizer, em 71, isso aqui no Brasil. E era uma coisa, assim, raríssima, né? Quer dizer, até hoje não é tão comum assim. Não, não é comum a cirurgia, apesar as demandas judiciais já são muito comuns, mas a cirurgia não é tão comum. Conseguir efetivamente. Justamente E, aliás, é por mais essa comum o quê? Que eu não sei pelos pedidos, não sei como é que vocês têm, pelo menos pelo levantamento das pessoas que procuram a defensoria tentando agilizar esse processo de se conseguir a cirurgia, é um maior número de homens procurando, querendo fazer a cirurgia para se tornarem mulheres, ou o inverso, mulheres querendo se tornar homens? Não, a maioria dos casos são pessoas que biologicamente nasceram com sexo masculino e hoje se reconhecem como mulheres. Então, é a alteração do registro para a adequação do nome e sexo feminino. A maioria dos casos é de transexuais femininos ainda. É que acaba engraçado, quer dizer, engraçado no sentido de irônico, enfim, mas é triste, na verdade, né? Não estou sendo jocosa nesse sentido. É triste se formos pensar que são um núcleo, assim, são um grupo da sociedade que acabam sendo, se a questão homoafetiva da homossexualidade já é complicada, né, para a pessoa que não tem essa questão corporal de mudar, para quem tem essa mudança ainda fica mais complicada, em termos até profissionais. Porque, por exemplo, a gente vê, é muito difícil, por exemplo, pessoas homossexuais, tanto masculinos como femininos, já vemos assim, em tudo que é a área, ok. Agora, uma pessoa, um travesti, uma pessoa transexual que ainda esteja, digamos, em processo, né, de transformação, acabam sendo discriminadas num ambiente, digamos, regular de trabalho. E muitas acabam se envolvendo o quê? É prostituição, porque precisam ganhar a vida como todo mundo. É prostituição, ou no máximo que no ramo da beleza, salão de cabeleireiro, né? Acaba se reduzindo muito o nicho profissional, né? E a Defensoria também se preocupa com isso, né? Tem um projeto novo aí, não é isso? Com certeza. Essas pessoas elas são excluídas desde a fase escolar. Então, já dentro da escola, como já Quer dizer, até a formação é comprometida. Sim, aquela questão de trejeito, né? Já, os colegas do colégio já começam a discriminar, às vezes os próprios professores, então as pessoas não completam o ensino escolar, há muitos casos de evasão escolar, as pessoas não conseguem se qualificar, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, já por não terem a qualificação ideal. E agrava ainda mais a situação o fato de ser transexual, porque nem no mercado de trabalho informal, nem nas profissões que, em tese, seria para ganhar menos, as pessoas não conseguem trabalho. O que sobra, muitas vezes, é a prostituição. E a Defensoria Pública hoje abraçou essa causa. Nós temos um convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem uma coordenadoria de diversidade sexual, SEDES Rio, coordenada pelo Carlos Tufson. Eles têm um projeto muito bacana que se chama Projeto Damas. É um projeto que periodicamente, eu não sei exatamente com que frequência, eles fazem entrevistas com travestis e transexuais, formam um grupo de mais ou menos 20 a 30 travestis e transexuais e qualificam elas. Elas recebem aulas de inglês, de português, de etiqueta, de direito, noções de cidadania, enfim, elas recebem um pouco de qualificação. E, a partir daí, ficam participando de um curso que dura alguns meses, e no final desse curso, elas são inseridas no mercado de trabalho. E nós, a partir dessa parte... Como é que é? Desculpa, só para voltar. O que aprendem? Seria em inglês? São noções de inglês, de português, noções de direito. Elas têm aulas, por exemplo, de como se portar, aulas de educação, para que tenham como eu vou dizer, uma qualificação durante esse curso, passa por um curso, fazem estágio e no final desse curso elas estão habilitadas e eles tentam inserir elas no mercado de trabalho. A participação da Defensoria Pública no último curso, né, que foi quando nós começamos a firmar essa parceria com eles, foi dando as noções de direito e agora nós estamos vendo a possibilidade de também ajudar na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Uhum. Porque quando a gente pensa em profissões tradicionais, assim, quer dizer, você que está nos assistindo aí, você lembra? Eu não conheço, vamos supor, um advogado que seja travesti, um engenheiro travesti, um médico, né? Realmente, as pessoas acabam excluídas
né, por uma questão de orientação sexual, acabam excluídas do mercado, né, de orientação, enfim, da aparência também, né, enfim, acabam excluídas. Né? Sim, totalmente excluídas, mas justamente por isso. Não só porque não tem a oportunidade de se qualificar, como também porque o preconceito está aí na sociedade. Então, muitas vezes chegam até a fase da entrevista, né, passam pela fase de apresentação de currículos e tal. Quando chegam até a fase da entrevista, que tem que aparecer, sempre tem um argumento de que não tem mais vaga ou de que vão ligar para avisar quando tiver vaga. Enfim, sempre ficam a ver navios, como se diz. Inclusive, nesse próprio projeto Damas, ao caso de uma pessoa que está como voluntária ajudando, que hoje tem 29 anos, mas ela se assumiu como mulher aos 14, passou logo, saindo do segundo grau, passou de primeira para a Universidade Federal, né, aqui no Rio de Janeiro, foi cursar Educação Física e estava tudo muito bem. Quando ela estava no 5º período, quer dizer, pediram para ela um comunicado pedindo a saída dela da faculdade, quer dizer... São casos assim que dificultam, né, o acesso ao mercado de trabalho. Quer dizer, uma boa estudante, imagina, passar numa faculdade pública não é fácil, no vestibular assim de primeira, e aí não consegue concluir o estudo. É complicado, né? Essas pessoas acabam, como se diz, incomodando, porque a partir do momento que tentam buscar alguns mínimos direitos, encontram várias barreiras. Então, na universidade, qual é a grande dificuldade dessas pessoas? É ter o reconhecimento do nome social na ficha de chamada, porque geralmente as pessoas fazem chamada para confirmar a presença. Na ficha de chamada vem um nome que consta na carteira de identidade daquela pessoa. Então, ela tem uma aparência feminina, mais um nome masculino. Obviamente que essa pessoa não vai ser obrigada a passar pelo constrangimento de todas as aulas ter que levantar o dedo quando o professor chama por um nome masculino. A reivindicação é simplesmente a inclusão de um nome social naquela chamada. E aí, a partir do momento que começa a ter esse tipo de embate com a faculdade, se torna ali corre essa resistência, né? Corre essa luta, essa dificuldade, a sociedade, a escola já vê como uma pessoa que está incomodando, de alguma forma. Essa é a grande dificuldade dos transexuais, de conseguir terminar o estudo, ver reconhecido dentro do ambiente escolar esse tipo de direito. Pessoas famosas, como a cantora Daniela Mercury, se assumindo, como ela fez recentemente na mídia, é importante para a causa? Com certeza, é uma pessoa muito famosa e a população em geral se identifica com ela. A partir do momento que ela vem a público dizer que é homossexual, isso faz com que, de alguma forma, a sociedade passe a ver com bons olhos, digamos assim, a homossexualidade. Ajuda a quebrar preconceitos, né? Bem, gente, o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação da nossa convidada, a defensora pública Luciana Mota, ela que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Você que nos assiste, se quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. O nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem, a gente se encontra aqui no Fala Defensor. Tchau, tchau.